Olá, gente. Bem-vindo ao canal Movimente. Sou o terapeuta Lázaro Ribeiro e nós vamos bater um papo sobre a nossa mente. A depressão, a ansiedade tem acometido a todo tempo a nossa sociedade contemporânea e por isso a nossa mente ela entra em reação com o corpo. E essas reações ela é reverberada nitidamente em certos pontos que a gente, sem conhecimento, é impossível a gente entender. Por isso esse canal hoje vai trazer revelações para vocês que eu acredito que sejam revelações bombásticas. Então fique até o final, tá? Dê um like aí, ajude alguém divulgando esse vídeo e bora conhecer um pouquinho? Vamos lá? Bom, a gente pode começar de uma maneira muito didática. A gente tem informações que chegam para nós e que elas vão para o mesmo lugar, eu acredito até que chegam no cérebro, que é o mesmo lugar, porém elas são processadas de maneira diferente. Tá? Por exemplo, se a gente ganhou na Mega Sena, isso é uma informação boa, e informação boa, ela vai criar o quê? Uma dopamina. Ela vai para uma parte do cérebro que vai nos dar prazer, né? Come um chocolate gostoso, vai para um Beto Carreiro World com a família, aquele lugar, aquele momento de prazer, de alegria, vai te gerar uma ingestão de dopamina, a qual vai liberar isso na nossa recompensa cerebral, e que isso vai trazer alegria todo o tempo para a gente. Porém, quando a gente recebe uma informação ruim, cortamos uma mão, uma das mãos, por exemplo, recebemos uma notícia de falecimento, aquilo também vai para uma parte do cérebro que nos vai remeter a uma notícia ruim. Bom, chegando boa ou chegando ruim, é como se a gente estivesse trabalhando uma balança. E nessa balança, a gente poderia botar lados oponentes, que seria um lado bom e um lado ruim, e que da onde chegar essas informações, ela vai pesar. E se você for parar para analisar uma balança, ela pesa tanto para cima quanto para baixo. Porém, para ela pesar para cima, é porque alguma coisa desceu. Por exemplo, ela está nivelada, se chegou uma notícia boa, uma alegria, um compartilhamento de coisas que nos dão prazer, ela vai pesar a balança para a parte de baixo, e a outra parte automaticamente ela vai subir, e vai haver um desequilíbrio ali. E o nosso cérebro ele tende a tentar equilibrar isso aí, é uma corrida nele incessante para que ele equilibre. Isso tem nome, né? Esse nome dá para homeostasia. Homeostasia é o equilíbrio do cérebro para que ele simplesmente centralize e que não fique pesado só para um lado. E hoje, talvez o mal da sociedade hoje, eu não vou nem dizer o mal da sociedade, eu vou dizer o seguinte, o desvio, porque os biólogos, por exemplo, chamam de desvio, essa parte que o cérebro tem de compensar, a homeostasia, os biólogos chamam de que há um desvio. Por que desvio? Porque isso causa um estresse. Talvez isso dê a chave para que a gente entenda o mundo de hoje, contemporâneo. Porque parece muito complexo isso que eu estou falando para vocês, mas se vocês verem o vídeo até o final, vocês vão entender coisas que talvez vocês têm de reação no teu corpo e que você não entendia. Você vai falar, caramba, isso é interessante. Por quê? Não é fácil entender a mente. Não é fácil a gente compreender um universo que a todo tempo a gente é submetido por pressão, e essa pressão a gente acha que entende, a gente acha que se conhece, e de repente quando a gente vê, estamos com vitiligo, estamos com psoríase, com uma alopécia, e aí a gente fala, o que houve? Bom, hoje você vai aprender que se você não tiver cuidado com a sua mente, você pode chegar a esse ponto de ter algo que nunca mais é reversível. Então, para que você tenha uma saúde mental
e consiga combater esses sintomas, é necessário que você fique e que você aprenda um pouquinho mais. Essa balança que a gente é submetido, tá? Eu tenho pacientes que estão ansiosos esperando esse vídeo, porque literalmente a gente tem um cérebro que antigamente era estudado e por milênios de anos não mudou-se nada. Esse cérebro hoje, por exemplo, a gente poderia comparar ao cérebro do lagarto. Um cérebro que tem até nome. O nosso cérebro tem esse nome, reptiliano. Por que reptiliano? É uma parte cerebral da gente que não mudou nada devido a milênios de anos. Então, a única coisa que ele tem de fazer é literalmente tentar aplacar a dor, evitando-a, né, para poder chegar a um nível de prazer. Então, quando ele não consegue isso, ele literalmente vai descompensando. E essa falta da neutralidade, na verdade, causa um estresse tão grande que ele tende a compensar jogando para o outro lado. Entenda, a informação chegou ruim. Você recebeu uma notícia ruim. Está aqui, o lado ruim. Ele pesa na balança. Então, a tendência do cérebro não é tirar. A tendência do cérebro para equilibrar é jogar um lado bom. Quando ele joga um lado bom, ele tende a manter o controle. Esse controle, quando não dá tempo, ele cria uma alostase. O que significa isso? Ele vai descompensando. Poxa, Lázaro, me dá um exemplo melhor. Vamos botar um relacionamento onde há uma agressão, ou um relacionamento, ou então uma mente que foi abusada sexualmente, e você convive com aquilo, e você não se abre, e aquilo ali está guardado, né? Um trauma desde a infância, talvez, e que você vai mantendo aquilo, e aquilo com o tempo, aquilo vai continuando pesando, porque a notícia é ruim. O cérebro lida com aquilo cada vez que você acessa aquilo ali, cada vez que você lembra, aquilo ali vai pesando com um lado ruim, vai pesando, e você não dá tempo de deixar o cérebro criar homeostasia, que é equilibrar. Porque quando ele vai tentando equilibrar, você lembra, aquilo te arrebenta, aquilo te faz chorar, aquilo te causa insônia. Vai percebendo que o lado negativo, ele vai superando o lado positivo. Porque aquilo já te criou uma insônia, aquilo te faz chorar, aquilo te faz ter tristeza, aquilo não te faz abrir para ninguém. E aí o que acontece? Sai da homeostasia, porque ele não consegue equilibrar, e vira alostasia. Alostase. O que acontece? Você chega num nível onde o seu corpo não aguenta, explode. E aí é onde acontece, por exemplo, aquelas doenças que eu falei ainda agora. Um vitiligo, uma psoríase. Isso sem contar, em cada 40 segundos, por exemplo, no planeta, tem pessoas se matando e onde acontecem os suicídios, né? E aí a gente vai para um âmbito muito, muito sério, porque em cada 40 segundos morre alguém porque se matou, porque não aguentou viver, aí dá um grito pela vida. Bom, esse grito é a alostase, que a gente não conseguiu deixar o cérebro equilibrar. E aí a gente precisaria resetar, porque quando o cérebro chega nesse nível que você fala, para mim acabou, não aguento mais, e o corpo fala, e o corpo explode, o que acontece? Literalmente, você vai ter que resetar a ponto de ter que conviver com aquela doença. Tem gente que perde o cabelo cai, tem gente que literalmente as doenças do corpo vêm e viram uma doença autoimune, porque já era, não tem mais reversão pela ciência, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora, humanamente falando, tirando a parte do Lázaro terapeuta, tirando a parte de você paciente, ou você que entrou no canal e de repente está olhando e querendo aprender um pouco mais do cérebro, eu queria dizer para você, vale a pena a gente deixar o cérebro criar homeostasia? Ou vale a pena a gente guardar, a gente viver isso, e isso
que vai prejudicando devagar a gente não cuidar, ou não tratar, ou fingir que não está acontecendo, e deixar ele pesar de uma certa forma com que ele não consiga mais fazer homeostasia e vir uma alostase. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que resetar seu HD. A gente chama no fim do jogo de game over. Isso significa que você literalmente vai ter que passar a conviver agora com essa doença. Vai ter que passar a conviver agora com esse trauma. Porque agora, além daquele trauma que você não conseguiu, você agora vai ter que conviver com esse tipo de trauma. Só que agora a balança sua ficou zerada, ficou equilibrada. Porque agora você tem a doença autoimune para sempre. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a conviver de novo. E agora o problema maior é que agora talvez essa doença que você foi acometido começa a pesar agora pelo lado ruim, porque você tem essa doença. E aí olha o ciclo, como é que não para. Porque agora vai pesando a doença, a rejeição, a vergonha, sabe? Porque agora seu corpo está falando e você agora tem vergonha porque o seu corpo está falando. Aí imagina como é que ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, e de repente chegar numa alostase de novo. Eu queria perguntar quantas alostases você poderia aguentar e suportar, porque muita gente não aguentou e não suportou. E aí o que aconteceu? Tirou-se a própria vida, perdeu-se relacionamento, perdeu-se casamento, perdeu-se filho, porque não conseguiu entender que o cérebro precisa equilibrar. Então, viver só de alegria vai ter uma liberação tão grande de dopamina, porque a recompensa cerebral ela vai todo o tempo, evolutivamente, te dar uma ingestão de dopamina, que o corpo vai liberar tanta dopamina que tem uma hora que esses neurotransmissores só vai ver dopamina, e o próprio neurotransmissor vai sugar a própria dopamina. Então, ela vai pesar o tempo todo, mesmo que seja notícia boa, mesmo que seja fast food, que a gente vai, o Beto Carreiro, o parque de diversão, o tempo todo existe entretenimento, o tempo todo nesse mundo de hoje contemporâneo, que também vai fazer a mesma coisa. Vai ter uma hora que você não vai aguentar. Vai ter uma hora que você vai falar, gente, para, porque eu não aguento mais. Por isso que você está rindo, bebendo cerveja, bebendo, e de repente você fala, eu não aguento mais beber cerveja. Eu quero ir para casa. Um lugar que era tão gostoso, um ambiente que era tão bom, uma balada, por exemplo, é tão boa a balada, vai ter uma hora que você fala, gente, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Por quê? Porque mesmo que seja uma coisa boa, tem uma hora que você não aguenta mais. Você vai na pizzaria, aquele sorriso, uma brincadeira, vai comendo, daqui a pouco você está cheio, não aguenta mais. Bom, o ambiente está bom, mas tem hora para tudo. Então, se você não entender que existe a hora de parar, se não entender que mesmo na alegria, é uma hora que você precisa parar e centralizar para que você consiga deixar o cérebro, sabe, fazer o papel dele. E aí eu escrevi aqui uma coisa que diz assim, o nosso cérebro não foi conservado filogeneticamente falando, né? Por isso ele continua retrógrado a todo tempo. A gente continua vivendo como nos nossos primórdios, né, em relação ao nosso cérebro reptiliano, que é a sensação de segurança, a sensação de domínio, a sensação de vencer o medo. A gente não evoluiu. 55% do nosso cérebro não evoluiu. Por isso a gente tem esse cérebro reptiliano, tá? E aí é importante a gente entender que o sistema límbico do nosso cérebro, que é 37%, ele a todo tempo, ele cria emoções, ele cria novas emoções a todo tempo para que nos arrebente, para que nos mude o nosso estado de espírito. Por isso a gente vê todo o tempo, quando alguém machuca
as nossas emoções, ela vai de norte a sul, ela vai do ocidente ao oriente. E isso, quando a gente não consegue entender, a gente simplesmente acha que a gente não vai suportar. Esse não vai suportar é a hora que o seu cérebro está dizendo sinal para você. Ou você aceita, ou você vai entrar em alostase. Ou você aceita essa homeostasia, ou você muda seu hábito agora, ou você vai entrar em colapso. Bom, hoje, para não ficar muito grande, o vídeo é só para você poder entender um pouquinho do que o seu cérebro vai te submetendo, tá? Fique na paz de Deus, que Deus abençoe você, tá bom? Um grande abraço.